Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Metade. E que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que sei. Que a morte de tudo o que acredito não me tape os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que grito, mas a outra metade é o silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza, que a mulher que eu amo seja sempre amada, mesmo que distante, porque metade de mim é partida e a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor. Apenas respeitada como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimento. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que penso e a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste, que conviva comigo mesmo e que se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto o doce sorriso que lembra determinada infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui e a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito e que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que não saiba. E que ninguém tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor. E a outra metade também. Com essa linda poesia intitulada Metade, de Oswaldo Montenegro, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma jornada, em mais uma semana, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje estaremos falando a respeito de um tema inspirador, assim como essa linda poesia que nós trouxemos no início por Oswaldo Montenegro, chamado o tema Direção do Sentimento. Sim, nós somos esses seres duais, aqui representados nessa dualidade, nessas metades, tão lindamente falado por Oswaldo Montenegro, mas nós somos seres duais. Nós somos esses seres ambivalentes em busca do nosso próprio equilíbrio. E nessa frente, nessa carruagem que nos impulsiona a nossa própria evolução, estão dois fatores fundamentais e que são tão intrinsecamente relacionados à experiência humana que fala das emoções e dos sentimentos. Nessa noite nós vamos levantar a poeira de algumas reflexões, trazendo mensagens contidas em algumas obras de Emmanuel e também da querida veneranda Joana de Ângeles. De início, nós gostaríamos de trazer
uma mensagem contida no livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, o título do tema fala sobre guardemos o coração. E logo de início tem uma fala do Cristo registrada por Tiago no capítulo 1, versículo 8, que fala: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E aí Emmanuel inicia: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. No sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao autoaperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. Aqui de início, Emmanuel vai apontando os vários aspectos duais também da existência. A formosura, a fealdade, a alegria, o sofrimento, a liberdade e o tolhimento. Parecem experiências antagônicas, mas ele nos diz, todas elas são excelentes oportunidades de realização humana na espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. E aí ele vai nos especificar e aprofundar a respeito disso. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Interessante que ele tanto coloca a riqueza como talento, como a pobreza também como dom. Nesse aspecto, porque ele considera essas experiências como oportunidades valiosíssimas para a alma. Mas nos diz que, sobretudo pela nossa imaturidade, tanto na riqueza quanto na experiência da pobreza, nós haveremos de destoar dos seus destinos. Seja na riqueza pelo campo da vaidade, seja na pobreza pelo caminho, pelos campos da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde tempo em desespero inútil. No prazer, é incontido. Na dor, é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz, aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Vamos repetir então essa fala. O sentimento é santuário da criatura. Sem luz aí dentro, sem luz dentro do sentimento, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor em coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Eu vou repetir esse último trecho,
porque ele é muito profundo e ele faz um resumo de tudo aquilo que Emmanuel quis nos dizer. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Coração firme e terno tem a ver com confiança e com humildade. Deixar-se, entregar-se de coração e alma a alguém, nesse caso, ao Pai, implica em dizer numa posição, num sentimento pleno de confiança, que irá facultar com que as mãos sublimes desse divino artífice possa gravar os vossos poderosos e augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Certos, convictos dos desígnios, das vontades do alto e nos deixando tomar por esse sentimento de confiança, de resignação às vezes e de amor, nós haveremos sempre de, em todas as experiências e em todas as circunstâncias, nos colocarmos numa posição de cooperadores da sua infinita e importante vontade. É a respeito disso que os irmãos sempre, de alguma forma, vêm nos estimular, vêm nos esclarecer a respeito da importância desse olhar para si, olhar para dentro e buscar o autoaperfeiçoamento, a autocompreensão, para que assim, observando e entendendo as nossas emoções, possamos, antes, amadurecendo o sentimento para que seja esse grande condutor equilibrado das emoções que se avizinham dos nossos corações e que às vezes por invigilância toma-nos de sobressalto, roubando-nos às vezes a capacidade de raciocinar, de pensar, tornando-nos seres completamente reativos, impulsivos, em detrimento da reflexão, do equilíbrio, da madureza e da serenidade nas nossas ações. Ainda, trazendo em pauta as reflexões de Emmanuel dessa feita, no livro Segue-me, ele vai nos apontar um elemento muito importante, porque o grande carro-chefe dos sentimentos é o amor. E se nós tivermos a chance de compreender e bem trabalhar, amadurecer esse solo do amor, haveremos de ter por base um dos sentimentos mais nobres, que irão nortear todas as nossas condutas adiante. Mas nesse trecho, Emmanuel vai falar nesse capítulo do livro Segue-me, sobre problemas do amor. E aí, Emmanuel destaca uma fala de Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 10, onde diz: para que aproveis as coisas que são excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância, para que não o desviemos da justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força se converte nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz,
com manifesto desrespeito aos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio é comumente o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Eis que aqui Emmanuel faz duas diferenças. Instrução é conhecimento. Eduquemo-nos para discernir. Educar é crescer em sabedoria e, sobretudo, desenvolver em nós a capacidade de distinguir entre os elementos aparentemente semelhantes. É ir na sutilidade, naquilo que não é tão óbvio. Isso é um desenvolvimento, uma maturidade do ser, a capacidade de discernir, ser perspicaz e nas entrelinhas para compreender essas nuances da vida. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Olha que profundo. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade. Porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer. É apequenar demais algo que é imensamente nobre e grandioso. Porque quando nós apequenamos algo tão grande e tão nobre como é o amor, é possível que nessa posição de querer, que mais tem a ver com essas manifestações e esse movimento egoístico, é possível sim que desfiguremos impensadamente os mais belos quadros da vida, não dando a sua real e verdadeira importância, não entendendo o seu valor soberano, justo e profundo. Por isso a necessidade do conhecimento, mas também da educação, do burilamento dos aspectos que precisam ser aformoseados dentro de cada um de nós. Por isso que Emmanuel vai falar sobre esse capítulo como problemas do amor. Não que o amor seja um problema em si mesmo, mas aquilo que fazemos dele. Daquilo que fazemos dele. Onde está o teu tesouro, aí está teu coração, já nos havia dito o Mestre. Tesouro como aquilo ao qual nós guardamos com tamanha importância, que para nós tem um valor muito precioso e ao qual nós debruçamos a nossa importância, a nossa atenção e os nossos cuidados. No campo do sentimento, onde estamos depositando os nossos tesouros. No campo do sentimento, onde estamos declinando esses nossos sentimentos. Entendendo que o aperfeiçoamento o autoburilamento, o autoaperfeiçoamento vai trabalhando, burilando os nossos sentimentos,
que, como nós falamos anteriormente, vai se tornando esse grande gerador, administrador das nossas emoções. As emoções são basilares, elas perpassam por aspectos fisiológicos da nossa vida, mas também têm as suas diferentes dimensões sociais e as dimensões também psíquicas, psicológicas. Por isso que as emoções, elas desencadeiam em nós reações muito perceptíveis, como a aceleração do coração, às vezes tremores, sudorese, reações estomacais, queimor, sensação de aperto no estômago. Há pessoas que diante de determinadas emoções podem fazer desencadear, por exemplo, reações de náuseas. Nesse sentido, trazendo as reflexões que contribuem enormemente e profundamente para esse entendimento, nós temos a fala de Joana de Ângeles contida no livro O Amor como Solução. Talvez não fique nítido pela cor da capa, mas é O Amor como Solução, onde ela vai trazer um capítulo riquíssimo que fala sobre sentimentos e emoções. E ela, a respeito da distinção entre emoções e sentimento, vai nos destacar que o primeiro problema que diz respeito à definição de emoção, por exemplo, é essa sensação subjetiva que se dá através de qualquer estimulação de natureza externa. A emoção é uma reação imediata que produz alterações de natureza somática, ou seja, de natureza corporal, encontram-se radicada na sensação que é uma espécie de reação de resposta fisiológica interna aos estímulos procedentes do meio externo, do meio exterior. Desse modo, a emoção tem amplitude fisiológica, tem uma amplitude psicológica e social. Mas precisamos entender que, ainda que os fatores desencadeantes das emoções eles perpassam e venham de estímulos de circunstâncias externas, o grande administrador disso tudo, de onde o sentimento, as emoções, elas emanam, vem do maior carro-chefe, que é o espírito. Porque para se extrair o som de um piano, é preciso que tenha um pianista por trás. Porque um piano não toca a si mesmo sozinho. Então, esse grande automóvel, que é o nosso corpo físico, ele é tocado, administrado, gerenciado pelo Espírito. E aí Joana de Ângeles, reforçando esse entendimento, diz: o Espírito, portanto, no Espírito, no entanto, encontram-se as faculdades que lhe caracterizam o nível de elevação ou de primarismo, consciência, afetividade, sensibilidade, sensações, emoções, inteligência e memória. À medida que ascende em moralidade, adquire elevação espiritual, mais facilmente os impulsos e instintos que se convertem em sentimentos, transformando-se em emoções superiores. Certamente vigem, mesmo nos seres primários, algumas emoções que se aprimoram, superando os patamares iniciais, pois que é inevitável mecanismo da evolução das espécies. Quando se trata, pois, de espírito disciplinado, diz Joana de Ângeles mais adiante, nos sentimentos, que estabeleceu programas de autoiluminação, de confiança em Deus, assim como em si mesmo, a ocorrência fisiológica é menos danosa, permitindo o enfrentamento da situação com equilíbrio e discernimento. As emoções de amor e ódio, do ciúme, da confiança, de rancor e do perdão, assim como outras, estão adstritas ao estágio evolutivo de cada qual. Ou seja, cada um vai se encontrar num patamar específico, ao qual lhe dará uma coloração peculiar no âmbito do manejo das emoções e dos sentimentos. Então ela segue.
Eis porque o cultivo dos sentimentos de fraternidade, de compreensão, de tolerância e de compaixão deve ser observado com afinco, de forma a se modificarem as estruturas emocionais para os passos avançados das emoções ideais. Eu vou repetir porque é muito importante essa colocação. Eis porque o cultivo dos sentimentos de fraternidade, de compreensão, de tolerância e de compaixão deve ser observado com afinco, de forma a se modificarem as estruturas emocionais para os passos avançados das emoções ideais. Porque nesse sentido, nesse autoaperfeiçoamento, nesse cultivo desses sentimentos ditos nobres, nós vamos atingindo as camadas mais superiores da alma e saímos desse contexto mais preso nas nossas bases orgânicas instintivas, que são as emoções mais rudimentares, que são expressivamente mais observadas no campo da materialidade humana, no campo do organismo biológico. Um exemplo interessante. Algumas pesquisas têm apontado, por exemplo, que a prática da autocontemplação, da meditação, da respiração, feito isso com uma certa frequência, faz com que nós ativemos algumas áreas cerebrais que nos distanciam do automatismo. Então, é como se os pesquisadores entendessem que quando nós nos colocamos numa posição de encontro conosco mesmo e, sobretudo, e por conseguinte, do encontro com o sagrado, com esse Deus interno que habita em nós vamos atingindo essas camadas e desenvolvendo habilidades de ir controlando essas reações mais basilares, que se encontram nessas estruturas cerebrais, que são importantes, porque também são importantes para salvaguardar as nossas vidas, mas que precisamos deslocar um pouco delas e subir esse degrau que está relacionado ao campo dos sentimentos. Lembremos das mensagens deixadas por Emmanuel lá no início, que quando não trabalhados, quando não compreendidos, esses sentimentos podem nos distorcer as percepções. Então, que possamos investir nos sentimentos nobres, que asserenam a alma diante de determinados contextos. Por exemplo, quando nós estamos diante de um ser em sofrimento, nós poderemos, a partir do aperfeiçoamento da alma, do ser tocados pelo sentimento de compaixão, que vai despertar em nós um sentimento de amorosidade e um desejo de tirá-lo dessa condição. Quando nós estamos diante de um ser ao qual nós tivemos algumas contendas no passado, mas quando, no campo do entendimento, daí a importância que Emmanuel nos fala, não só da instrução, mas da educação, quando começam a perceber que aquele ser é um ser em desequilíbrio, que tem problemas, que atrai para si muitas dores, e quando eu entendo que ele é um ser enfermo, o meu sentimento se modifica. E não mais um sentimento de revolta, de ódio, mas eu sou tomado por um outro sentimento que me geram emoções mais positivas em relação àquele ser. Então, que possamos, deste modo, refletir sobre essas importantes e profundas mensagens deixadas por esses irmãos que aqui estagiaram e que hoje se encontram em outro patamar. Não é alguém, não são seres que trazem percepções de fora para dentro, que também transitaram por essas experiências as quais nós agora estamos transitando. Assim, espero ter de alguma forma trazido a luz do entendimento a respeito desse tema. Que possamos então refletir, introjetar dentro do nosso ser, para que possamos nos transformar em criaturas melhores do que somos.
Desse modo, agradeço mais uma vez a atenção amiga generosa de todos vocês que nos acompanham semanalmente aqui no canal da RBE, fazendo o nosso convite. Conheçam os diferentes programas, feitos com tanto carinho por tantas mãos e tantos corações generosos. Divulguem para outras pessoas, porque a dor e o sofrimento têm assolado todo o planeta Terra. Quantos de nós estamos enfermos da alma, aprisionados na noite escura, sombria da alma, sem perspectivas? Divulguem o canal, divulguem os diferentes programas. Se inscrevam no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita. Também visitem o site. Lá tem enquetes, músicas, sugestão de músicas que consolam e enternecem o nosso coração, preenchem a nossa mente dessas boas e importantes inspirações. No canto do vídeo vocês vão encontrar um QR Code e a partir dele vocês podem contribuir da forma que puderem e quiserem para que esse projeto da Rádio Brasil Espírita continue divulgando nos diversos cantos do mundo a sua mensagem de iluminar consciências e aquecer corações. Grata mais uma vez pela companhia. Estimo que todos possam ter uma semana iluminada de muito amor, de muita paz e de muita luz. E rogo que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Um beijo no coração de todos vocês. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz e muita luz.